A paz do Senhor, meus caros adolescentes, da faixa etária de 13 a 14 anos. Agora nós vamos estudar a lição número 2 da nossa revista, cujo tema da nossa revista é a família cristã. E na lição número 2, o assunto é uma pergunta: há algo errado com a família? E o texto bíblico se encontra no livro de Romanos, capítulo 1, do versículo 18 ao 32. Esse texto bíblico é que vai basear toda a nossa lição que será estudada nessa aula. E o texto destaque, vocês que têm as revistas aí, os adolescentes, vocês observam lá que o texto destaque nos diz assim: e como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Esse é o texto de destaque da nossa lição de número 2. Nós iremos buscar aqui atingir 3 objetivos nessa lição, que era apresentar os atuais problemas da família, fundamentar o problema da ignorância do conhecimento de Deus nesse contexto da família e reafirmar as consequências do pecado. Na introdução da nossa revista, a gente se depara com uma pergunta. Quando nós éramos crianças, a gente sempre faz aquela pergunta clássica: o que é que você quer ser quando crescer? Ou o que eu vou ser quando eu crescer? A gente em algum momento pensa na profissão, pensa nos nossos sonhos materiais, pensa numa viagem, mas a gente às vezes deixa de lado pensar no âmbito familiar. Como eu quero ser na minha família quando eu crescer? Eu quero ser um bom pai, eu quero ser uma boa mãe. A gente nessa idade de adolescência, a gente não consegue ainda pensar muito nesses pontos. Então, vamos ver o que a Bíblia nos ensina. O que está acontecendo com a família? É o nosso primeiro ponto aqui. Na sociedade em que nós vivemos, os adolescentes são bombardeados com uma gama de informações no texto familiar, onde distorcem o que Deus construiu, o que a Bíblia nos ensina, não é o que eu, Milson, penso a respeito do que é a família, e sim o que a Bíblia deixa claro para a gente. Quando Deus, no princípio, criou o homem e a mulher, Ele fez com um objetivo, e esse objetivo foi constituir ali uma família. Então, a partir da união do homem e da mulher, nós temos a família, e consequência dessa união, nós teremos os seus filhos. Então, nós encontramos nesse contexto o padrão familiar que Deus instituiu, e Deus possui planos e projetos para a família que são infalíveis. Então, se você consegue, apesar de que tudo que o mundo mostra hoje com relação à família, tudo que a gente vem vivendo numa sociedade onde a procura por felicidade, a procura por satisfações, elas tentam fugir desse padrão, nós temos que ter cuidado, nós temos que buscar manter esse padrão, que ele é maravilhoso para nossas vidas. Ele gera excelentes frutos, porque os projetos de Deus não possuem falhas. Continuando a nossa lição, nós nos deparamos no segundo tópico. Mas por que isso está acontecendo? É uma pergunta. Não tem nada a ver. Não pode ser tão ruim assim. Quando a gente vê essa pergunta, a gente se depara com a seguinte situação: obedecer a palavra ou desobedecer? Na fase da adolescência, a gente passa por mudanças psicológicas, mudanças físicas, mudanças emocionais. A gente vai evoluindo gradativamente, e de acordo com o nosso meio familiar, a gente às vezes acaba desenvolvendo algo que foge do contexto bíblico. Então, hoje em dia, a palavra de Deus, a gente pode dizer assim, que ela não muda. Eu não vou dizer porque a sociedade hoje mostra um padrão familiar
que eu vou ter que me adequar ao que a sociedade está me mostrando, mas sim o que a palavra de Deus mostra. Continuando a nossa lição, aqui a gente pode ver assim, quando a gente foge dessa normalidade aqui dentro da Bíblia, possamos dizer assim, a gente vai ter algumas consequências, que é um dos nossos objetivos da lição. É a consequência do que? Se eu fizer algo correto, eu vou colher frutos bons, mas se eu fizer algo errado, eu não vou colher frutos bons, eu vou ter a consequência. Isso a gente vai para a questão de explicar o que é o pecado. O pecado é quando você desagrada a Deus, é quando você sai do plano de Deus e vai para os planos do homem, ou seja, que às vezes o coração do homem ele é enganoso, o coração do homem tem sonhos, tem objetivo, tem metas, mas muitas das vezes não são os planos de Deus. Então a gente não pode fugir do que a Bíblia nos mostra. Continuando no nosso próximo tema, vamos uma indagação, mas nós temos saída para esse problema? Vocês podem me questionar, a gente tem uma saída para esse problema que a sociedade vem aí distorcendo esse padrão familiar? A gente tem uma saída para isso? Eu posso dizer para vocês que sim. Por quê? Porque Deus ele não muda. Deus ele não pode negar a sua natureza. Deus ele é imutável. A sua vontade é perfeita e agradável para nossas vidas. Então, a saída para esse problema é nós irmos para a Bíblia e seguirmos as orientações em que Deus coloca para cada um de nós. Então, assim, não importa que a sociedade tenha encontrado novos padrões, ou até mesmo que se encontre em um modelo que não seja o que Deus desejou. O que importa é buscar em Deus a direção divina para abençoarmos a nossa família, fazendo a sua vontade e sendo luz em meio às trevas para essa geração perdida. Lembre-se de que a nossa família, uma vez unida e saudável, colabora para que a nossa igreja seja também uma instituição una e sadia e de modo suficiente para cumprir a vontade de Deus. Esse aqui é o trecho que a gente consegue responder a esse questionamento, que se você tem uma saída para esse problema. Partindo agora para a conclusão da nossa lição. De tudo que a gente observou nessa lição, nós podemos aplicar em nossa vida as seguintes pontuações: que Deus ele criou todas as coisas e Deus desejou em seu coração um modelo familiar perene, um modelo familiar que ele percorra pela eternidade, que ele não mude. Não é um modelo familiar mutável, é um modelo familiar imutável, sem mudanças. Ainda que digam que esse modelo seja ultrapassado, desvalorizado, não hesite em se manter firme no propósito de atender à vontade de Deus. Ele conta com homens e mulheres, jovens e anciãos, para a gente fazer a diferença em meio a essa geração, justamente com as nossas famílias, que vivamos a mensagem da salvação, paz e bem, cumprindo o papel evangélico de mostrar ao mundo que a família, conforme o modelo divino, é uma bênção para a humanidade. Meus queridos e amados irmãos, esse é um texto, assim como eu posso falar, bastante polêmico, mas a palavra de Deus, ela tem que ser explicada, ela tem que ser pregada, ela tem que ser falada. E aqui no livro de Isaías, a gente vê assim que Deus usava os profetas para levar a sua vontade para os homens na terra. Em Isaías 30:10, a gente encontra a seguinte frase: não profetizeis para vós o que é reto, ou seja, Deus, ele profetiza para a gente o que é justo, o que é reto, por mais que nós vivamos em um mundo que jaz no maligno, em que prega onde o certo é errado, onde o errado é certo, onde vivemos uma inversão de valores. Mas a palavra de Deus, ela não inverte os valores. A palavra de Deus nos mostra os verdadeiros valores, e que eu espero que você, adolescente que está me assistindo, possa estar compartilhando essa mensagem, possa estar nos ajudando a mostrar esse padrão,
familiar, para você ser esse exemplo no mundo, você ser um modelo de família conforme o coração de Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.